noite a todos, eu sou a Maria Eduarda, coordenadora de comunicação da LAMUT, a Liga de Motricidade Orofacial da Universidade Tuiuti. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro curso introdutório, que tem como tema a motricidade orofacial nas diferentes fases da vida. Hoje, na segunda noite do evento, nós vamos falar sobre a atuação da MO na idade adulta. A palestra de hoje terá cerca de 1 hora de duração e serão disponibilizados 20 minutos finais para esclarecimento de dúvidas, que devem ser enviadas pelo chat. A lista de presença será feita por um formulário que será disponibilizado no chat nos últimos 20 minutos de evento. Além disso, gostaríamos de orientar que todos os participantes permaneçam com seus microfones desligados durante toda a palestra. Agora eu passo a palavra para a Paula, nossa coordenadora científica. Olá, pessoal. Eu espero que estejam todos bem. Bom, a palestra de hoje será realizada pelo professor Dr. Giorvan Anderson, que possui bacharelado em fonoaudiologia e MBA em gestão hospitalar e em serviços de saúde e em gestão de pessoa pelo Centro Universitário de João Pessoa. Possui especialização em motricidade orofacial, é mestre e doutor em linguística pela Universidade Federal da Paraíba e pós-doutor em fotobiomodulação nas disfunções temporomandibulares pela Universidade Federal de Pernambuco. É sócio fundador da Associação Brasileira de Motricidade Orofacial e atualmente é professor associado do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba e também diretor científico da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Professor Giorvan, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estamos muito felizes. E agora pode ficar à vontade para dar início à sua apresentação, por favor. Boa noite a todos. Na verdade, eu que agradeço essa oportunidade, estou muito feliz. Em nome de vocês, da Liga Acadêmica, também agradeço a professora Rosana Sampaio pela indicação, colega também da diretoria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Então, para mim, falar da MO é sempre uma honra, mas, acima de tudo, um desafio, porque é uma das especialidades que cresce a cada ano em nosso país, e o número de profissionais, ele é bastante considerável em todas as representações, em todos os órgãos representativos da nossa categoria. Em relação à apresentação, vocês preferem que eu faça a transmissão ou vocês colocam como é que a gente faz? Eu acho que o senhor pode tentar primeiro, aí se por acaso ocorrer algum erro, a gente coloca para você. Tá. Como é que faz para que o projeto continue vendo vocês? Vocês sabem? Se eu não me engano, aqui no Teams não, no Meet não tem como, não tem como ver. Tá, então, vamos lá. Eu vou, então, abrir a apresentação e aí eu não vejo mais vocês, então, se as meninas puderem ir acompanhando o chat, porque podem, caso queiram fazer alguma pergunta durante, não tem problema de parar já para fazer as colocações e os esclarecimentos, tá? Não precisa esperar para o final. Aparece para vocês? Sim, tudo certinho. Ok, então vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, falar de motricidade orofacial é toda a minha trajetória dentro da fonoaudiologia. Assim que eu me formei colegal na fonoaudiologia, no ano seguinte eu já busquei a especialização em motricidade orofacial e até hoje eu venho aí caminhando junto com grandes profissionais realmente renomados do nosso país dessa área, né? Temos aí como uma grande referência para nós a professora, a doutora Irene Marquesan, que desbravou a fonoaudiologia, a motricidade orofacial dentro da fonoaudiologia, dentro do nosso país e por todo o mundo. Então, é uma grande satisfação contribuir também com essa área. Quando eu recebi o convite de
vocês para falar sobre a atuação em motricidade orofacial na fase adulta, eu fiquei me perguntando que didática, né, que direcionamento eu levaria para que a gente conseguisse ter um raciocínio em 40 minutos e que eu realmente conseguisse falar para vocês tudo que precisaria ser colocado dentro da motricidade orofacial na intervenção do adulto, porque realmente é um mundo e a cada ano a gente vem crescendo com novas expectativas, né? E aí me veio uma grande ideia da gente seguir com base num documento produzido pelo pelo Departamento de Motricidade Orofacial da Sociedade, onde ele aponta, né, quais seriam as áreas, os campos de atuação do especialista em MO. Então, é nesse caminhar que a gente vai seguir na noite de hoje. Então, eu começo revisando um pouquinho sobre o que a nossa resolução 320 do Conselho Federal de Fonoaudiologia, de 17 de fevereiro de 2006, apresenta para a gente como o campo da motricidade orofacial, né? Ele é o campo da fonoaudiologia voltado para estudo, pesquisa, prevenção, avaliação, diagnóstico, desenvolvimento, habilitação, aperfeiçoamento e reabilitação dos aspectos estruturais e funcionais nas regiões orofacial e cervical. E aí a gente vê aí que vem um mundo por trás desse conceito, né? Porque atuar com motricidade orofacial é a gente intervir no sistema estomatognático mais diretamente nas funções de sucção, respiração, mastigação, fala e fala. Então, o fonoaudiólogo que tem essa especialização, né, ele terá o título de especialista em motricidade orofacial. E aí tem dois aspectos importantes da gente refletir inicialmente, né? Existem aquelas pessoas que têm a especialização, que cursam uma especialização em motricidade orofacial, ou que faz em formato de pós-graduação, e tem aqueles que, além da especialização realizada, também podem ter o título de especialista em motricidade orofacial, porque o nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele permite esse tipo de solicitação, né? O profissional, ele pode submeter para atingir esse título. E aí, qual seria o papel, né, desse especialista em motricidade orofacial? Primeiro que tudo, que o domínio desse especialista, ele vai buscar exatamente no aprofundamento, né, modificações estruturais, miofuncionais, associadas diretamente aos problemas de fala, sucção, respiração, mastigação e deglutição. E tudo isso está no documento do nosso Conselho Federal. A gente busca atuar nesses problemas da fala e da fluência. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Vou pedir desculpas bem rapidinho, porque estava com duas telas abertas e eu acho que os slides, eles foram rodando o slide errado. Só um momento. Sem problemas, professor. Agora, acho que agora deu certo. É esse aqui. Vamos lá, retomar. Prontinho. Então, já falei essa introdução aqui para vocês. E aí, como eu mencionei, a rota que eu resolvi seguir para o raciocínio e as discussões da noite de hoje foi com base nesse documento aqui, Áreas de Domínio do Especialista em Motricidade Orofacial. Esse documento, ele foi elaborado por uma comissão de especialistas na área, em 31 de 10 de 2012, numa reunião de departamento, durante o Congresso de Fono, o 20º Congresso que aconteceu em Brasília. E aí, em uma das reuniões de departamento, foi direcionada uma equipe para escrever sobre essas áreas de domínio. E depois, esse documento foi aprovado no Congresso seguinte, o 21º, que aconteceu em Porto de Galinhas, aqui em Pernambuco. E aí, quais são essas áreas, então, que esses especialistas apontaram como sendo áreas de domínio? Percebam, deixa eu só voltar aqui, que isso aqui foi aprovado em 2013, tá? E nessa época de 2013 já tinha muito campo, né, muito domínio, aí, muitas áreas de domínio desse especialista.
Eu até acho que se fizermos uma atualização desse documento para os dias de hoje, a gente vai encontrar ainda muito mais aspectos aí de atuação, tá? Então, com base, né, nesses pontos aí que vão ser apresentados como áreas de domínio, é que eu vou fazer essa discussão com vocês, onde é que se encaixa a intervenção com o paciente adulto, dando alguns exemplos, algum tipo de patologias, para que a gente possa direcionar as reflexões da noite. Então, o primeiro ponto que é apresentado, abordado pelo documento, ele menciona sobre a promoção e prevenção da saúde no que se refere ao sistema miofuncional orofacial relacionado às funções de respiração, sucção, mastigação, deglutição, fala, em todos os ciclos de vida, mas iremos nos deter na noite de hoje apenas aos adultos. Então, nesse primeiro ponto, a gente já vê promoção e prevenção. Seria a atuação do especialista em MO direcionada para a atenção primária. Então, é exatamente aquelas ações que acontecem nos especialistas, nos fonoaudiólogos, que atendem pacientes que estão lá na ponta, dentro dos bairros, nas unidades de saúde, nos distritos sanitários. E esses profissionais, os próprios atendimentos domiciliares, que acontecem também em algumas redes de serviço, né, serviço público, serviço particular, mas que estão voltados para essa promoção e prevenção de distúrbios oromiofuncionais. Então, a gente pode citar aqui os atendimentos, né, como a atenção primária, a atuação do fonoaudiólogo no grupo de idosos, nas orientações às mães gestantes, para o aleitamento materno, no trabalho que é realizado na saúde, na escola, através de palestras de orientação para as crianças, para os professores, enfim, toda essa rede de cuidado que acontece voltada para a atenção primária, né, dentro das comunidades. E aí, uma coisa que é muito forte na fonoaudiologia, e eu já escutei de outras áreas da saúde mencionando isso, que eles acham muito bonito na fonoaudiologia, que a fonoaudiologia, ela registra várias campanhas durante o ano, e são campanhas extremamente marcantes para a população de uma forma geral. Então, essas campanhas também entram como processo de promoção e prevenção do especialista de motricidade. E aí a gente pode destacar duas campanhas que eu diria que são uma das mais fortes, né, mas também temos a do teste da linguinha, que acontece no mês de junho. Mas a gente tem essa do dia 17 de fevereiro, que é o Dia Mundial da Motricidade Orofacial, e a cada ano a gente tem um tema específico que traz para as discussões. Não sei se vocês têm conhecimento, mas esse 17 de fevereiro é em comemoração, em homenagem ao aniversário da doutora Irene Marquesan. Então, foi registrada essa data exatamente por ser aniversário dela, e ela ter sido a precursora da motricidade no Brasil, e ter despontado também isso em vários países do mundo, né? E outra campanha que acabou de acontecer, por isso que eu privilegiei para colocá-la aí, foi exatamente a campanha do sono, né? A fonoaudiologia do sono, hoje, ela entra, assim, com uma área super forte, super participativa, com a presença do fonoaudiólogo em várias equipes, né, de tratamento do sono. E aí a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. Como aqui a gente está mais especificando a atenção primária, aqui eu estou apontando apenas como campanha, tá? E é isso, o especialista de MO, ele segue, né, unido, buscando essa unidade por todo o país. Tem um slogan aí que a gente usa dentro da sociedade já há muitos anos, o Departamento de Motricidade, que é esse símbolozinho aí, unidos pela MO. E aí, seguindo para as outras áreas de domínio, a gente vai ter aí uma segunda área, que é diagnóstico e intervenção dos distúrbios, que envolve o sistema miofuncional, orofacial, suas funções de respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala, de causas congênitas ou adquiridas decorrentes de. E aí vão vir várias coisas. Então, o primeiro ponto era promoção e prevenção. Aqui a gente já está vendo que é diagnóstico e intervenção desses distúrbios, tá? E aí vai vir uma série de distúrbios agora para a gente discutir. O distúrbio A fala muito do comportamento miofuncional aprendido, né? Ou seja, os hábitos deletérios. E aí eu não vou me deter muito, porque esses hábitos eles estão mais presentes na criança e no adolescente do que no adulto propriamente dito. Então, às vezes, quando chega a fase adulta, com esses hábitos presentes, o especialista em MO ele vai ter que intervir, sim, né? Fazendo um trabalho de conscientização, de propriocepção, para eliminar esse hábito aí do nosso paciente, do nosso cliente. Outro ponto seria as anomalias craniofaciais, com mais síndromes, por exemplo, atuar
nas fissuras lábio-palatinas, nas síndromes de Down, nas síndromes com malformações congênitas, como a síndrome do Zika vírus, por exemplo, que aqui no Nordeste foi muito forte, teve um impacto muito grande, né, no período da microcefalia secundária à síndrome do Zika vírus. Então, seria atuar nesses aspectos aí, mas eu não vou aprofundar porque não pega muito a fase adulta. O terceiro aspecto seria alterações dentoclusais e desproporções maxilomandibulares, que aí são exatamente os nossos pacientes de casos ortodônticos e os nossos casos de cirurgias ortognáticas. Então, hoje, existe, assim, uma gama de trabalhos. O fonoaudiólogo especialista em MO, ele está inserido em várias equipes de odontologia para tratar diretamente esses pacientes. Ele acompanha o processo das cirurgias ortognáticas, a elaboração do procedimento cirúrgico, quais são as estruturas que serão modificadas durante a intervenção, já preparando uma análise clínica para o pós-operatório, esperando como é que esse paciente vai se apresentar após esse procedimento cirúrgico, após essas intervenções que irão acontecer pela equipe bucomaxilo, né? E aí, já existe vários trabalhos nessa área da cirurgia ortognática, né? Vou sempre trazer alguns aí que vocês depois podem pegar esse material. Então, a gente tem aí já publicado na revista Cefac vários artigos, programa de terapia miofuncional orofacial para indivíduos submetidos à cirurgia ortognática, da equipe da doutora Giede Berretin Félix. Eles apresentam um programa muito interessante de intervenção. As interferências das deformidades dentofaciais nas características acústicas dos sons da fala, então, o impacto que essas deformidades apresentam na fala do indivíduo, né? A gente tem aí influência do tratamento ortodôntico cirúrgico nos sinais e sintomas de DTM, então, já relacionando as alterações ortodônticas com as disfunções temporomandibulares. Um outro aqui que foi um estudo de caso, esse artigo foi publicado pela minha equipe aqui da UFPB, ganhos funcionais mensurados pelo MBGR, que é um dos nossos protocolos validados, né? E o impacto na qualidade de vida em sujeitos submetidos à cirurgia ortognática. Então, a gente faz o relato de caso dessa paciente. E já existe aí um percurso, né, bem expressivo, com muitos capítulos de livro, com muito material publicado na área da intervenção do especialista em MO na cirurgia ortognática. Né, uma outra área de domínio seria as alterações das estruturas de tecido mole que compõem o sistema estomatognático, tais como da língua, freno lingual, entre outras, né? E aí, assim, eu poderia aprofundar também nesse aspecto na fase adulta, mas a gente tem muito mais coisas na fase adulta, né? Então, eu aponto aqui mais como alterações na infância, em alguns casos na adolescência, com essas alterações de freno lingual. Às vezes chega na fase adulta, mas eu preferi não contemplar nas discussões de hoje, já que a gente teria outros pontos mais interessantes. Uma outra área de domínio que é apontada, e aí a gente vai ter uma gama de pacientes adultos nessa perspectiva, são as doenças respiratórias, como rinite alérgicas, asmas, apneia obstrutiva do sono, dentre outros, né? Ou seja, os transtornos respiratórios. Quando a gente fala da rinite, doenças respiratórias, a gente vai lembrar muito da criança, porque está muito relacionado com o respirador oral, né? A asma também. Então, a gente acompanha esse tratamento respiratório, a gente faz intervenções na área de motricidade, desde a fase infantil, mais especificamente como respiradores orais. E agora, como hoje, a gente dá ênfase no adulto, existem muitos pacientes, existem muitos fonoaudiólogos atuando na apneia obstrutiva do sono, a nível nacional. Então, acima de tudo, fazer um aperfeiçoamento é extremamente importante, porque ele é um tema muito novo na fonoaudiologia, não são todos os programas de graduação que já contemplam essa temática, né, na sua grade curricular, às vezes uma aula ou outra, só para que os alunos tenham conhecimento, mas hoje a gente tem uma demanda muito grande de paciente precisando desse tipo de intervenção, desse tipo de tratamento, porque são danos bem sérios que trazem para a saúde do indivíduo, né? Então, uma das precursoras dessa área no país foi a doutora Kátia Guimarães, que validou na sua tese um protocolo de intervenção e tratamento fonoaudiológico que deu resultado para esses pacientes com apneia obstrutiva do sono. A doutora Esther Bianchini é uma precursora também dessa temática em nosso país, trouxe já várias formações, traz uma equipe grande aí, capitaneada por ela nessa área, inclusive é ela que abraça
a campanha do sono em nosso país, né, a nível nacional, e tem as representantes regionais, né, divididas aí, espalhadas. E aí, dessa parte de respiração, a gente também já tem algumas coisas publicadas, né, artigos importantes aí, como, por exemplo, perfil da produção científica da apneia obstrutiva do sono na interface com a fonoaudiologia, perfil miofuncional facial de pacientes com distúrbios do sono, relação com os resultados da polissonografia. Para quem não sabe, a polissonografia é o exame padrão ouro para o diagnóstico do ronco e da apneia, tá? E aí, quanto mais comprovação científica, quanto mais evidência científica a gente traz nos trabalhos, nas pesquisas que a gente realiza, mais impacto a gente está trazendo na nossa informação. Então, todos esses trabalhos com a apneia obstrutiva do sono e polissonografia, eles já trazem por si só um impacto importante aí nessa descrição. Aqui, eu estou vendo agora que deu uma repetida aqui nesses dois artigos. E aqui tem mais um, efeitos da terapia miofuncional orofacial em adultos, quanto aos sintomas e parâmetros fisiológicos dos distúrbios respiratórios do sono. Aqui foi uma revisão sistemática, também realizada pela doutora Esther Bianchini. Então, percebam aí que já tem materiais importantes publicados a nível nacional, tá? E aí, a gente entra em mais uma área de atuação do fonoaudiólogo, que é exatamente as disfunções temporomandibulares. Falar das disfunções temporomandibulares, para mim, digamos assim, um xodó, porque faz um tempo eu já estou trabalhando nessa área há 6 anos, né, fazendo pesquisa, projetos de extensão, e trabalhar nas disfunções temporomandibulares e do orofacial, além de tudo, está trazendo grandes benefícios, porque a gente está podendo intervir também com alguns recursos tecnológicos, que vocês vão ver mais na frente, né, a atuação com a aplicação do laser, da eletroestimulação, e aí vai trazendo muito mais possibilidades de tratamento para a intervenção do fonoaudiólogo. Então, nas disfunções temporomandibulares, a gente vai buscar tentar intervir com esse paciente com o alívio da dor, a amplitude dessa mandíbula, os movimentos mandibulares, buscando que esse paciente ele elimine esse desconforto que essa articulação apresenta e promovendo para ele, né, a possibilidade de um padrão fisiológico das funções estomatognáticas mais próxima do padrão natural, né? E aí, a nossa intervenção é nessa perspectiva, que ele consiga mastigar, deglutir, falar, sem apresentar os sintomas e os incômodos da disfunção que ele acarreta, né, que ele traz para a gente extremamente desconfortável, né, como queixa, uma dor, uma dificuldade de abrir a boca, um cansaço, estalido, crepidação, e aí vão ter várias informações e características específicas dessas alterações que precisa ser realmente muito bem investigada para uma intervenção, mas é um campo muito amplo aí de atuação do fonoaudiólogo. E se vocês pararem para buscar publicações na área de fono, né, do especialista de MO nas disfunções temporomandibulares, vocês vão encontrar muita coisa nacional e internacional já publicada, tá? Então, aqui alguns exemplos, a gente tem aí já um artigo sobre validação do protocolo de avaliação miofuncional orofacial, que é o MBGR, para adultos com disfunção temporomandibular. Então, esse protocolo ele também já foi validado para DTM, né, disfunção temporomandibular. A gente tem um artigo aí sobre a relação da disfunção temporomandibular com os hábitos parafuncionais. Temos um outro, né, que é sobre as desordens oromiofuncional e as possibilidades de aplicação, né, da reportagem, quando ele diz reportagem de caso, é porque é estudo de caso, certo? Então, seria os distúrbios miofuncionais e o possível fator complicador no manuseio dessa disfunção temporomandibular, um relato de caso. Então, quais são os fatores que implicam na dificuldade de manipular, de organizar, de reestruturar esse movimento dessa mandíbula, né? E aí tem mais um embaixo, que são sinais e sintomas de desordem temporomandibular em mulheres e homens. Para quem ainda não viu disfunção temporomandibular na matriz do curso, a DTM, ela tem um fator bem impactante nas mulheres. O que a literatura traz é que isso acontece porque as mulheres têm um fator emocional muito mais impactante do que os homens, né? Pelo menos é o que os estudos apresentam. Então, a mulher alcança um nível mais alto de impacto emocional, de estresse,
de ansiedade e, consequentemente, termina que fragiliza mais o organismo, trazendo mais possibilidades aí para as articulações, e como a mandíbula é um ponto de tensão muito expressivo, geralmente reflete diretamente como uma disfunção temporomandibular. Mas vocês vão verificar que existe muita coisa publicada. A gente tem livros completos só sobre a atuação do fonoaudiólogo nas DTMs, tá? A gente tem livro da doutora Esther Bianchini, tem livro da doutora Cláudia Felício, livros completos só sobre isso, disfunção temporomandibular e fonoaudiologia. Uma outra área de domínio seria sequelas decorrentes de traumatismos, queimaduras, perfurações, entre outras, né? Então, aqui eu botei 2 exemplos, que é o trauma de face e as queimaduras de cabeça e pescoço. No caso aí, uma queimadura de face. Então, o fonoaudiólogo hoje, ele atua nessas 2 possibilidades. A atuação com traumas de face, ele também está muito relacionado. Geralmente é o mesmo especialista em MO que atua com cirurgia ortognática e que atua com DTM, geralmente ele também está atuando dentro desses traumas de face, porque é algo muito próximo. Né? Do jeito que está aí, essa imagem que eu estou apresentando para vocês em 3D, que tem os ossos aí fraturados em vários pontos, ele faz aí uma cirurgia ortognática, não deixa de ser uma cirurgia ortognática para poder reconstituir todo o posicionamento das estruturas ósseas, tá? E aí, o fonoaudiólogo vai ter que atuar no pós-operatório, restabelecendo as funções, posicionamento das estruturas, mobilidade, sensibilidade, todos os objetivos terapêuticos, que é papel nosso na busca por essa intervenção. Em relação às queimaduras, já vem há um bom tempo o nosso trabalho nessa área. A gente tem aí o doutor Paulo Toledo e o doutor Paulo Damasceno, né, e a doutora Paula Toledo, ambos de São Paulo, que já vem trabalhando com isso, que traz esses aspectos da queimadura já há muito tempo, nas intervenções, né, na rede hospitalar, e até hoje ainda existe fonoaudiólogos atuando nas unidades de terapia intensiva de queimados, né, nos hospitais de urgência e emergência do país. Então, isso é mais uma área do especialista, também em motricidade, que atua com os adultos, né. Logicamente que o trauma de face, a queimadura, ela também pode acontecer em qualquer fase, na infância, no idoso, mas o índice é muito alto no adulto, principalmente por acidentes automobilísticos, né, principalmente envolvendo motos e automóveis, e geralmente esses acidentes, além da batida, né, da colisão, existe também o incêndio do automóvel, e aí também promove, além do trauma de face, a queimadura, tá? Existem alguns artigos já publicados também nessas áreas, a reabilitação motora orofacial em queimaduras em cabeça e pescoço, revisão sistemática da literatura, fatores associados às alterações fonoaudiológicas em vítimas de acidente de motocicletas, correlação entre escalas de avaliação da cicatrização e alterações miofuncionais orofaciais em pacientes com queimaduras de cabeça e pescoço, pacientes acometidos por traumas de face, caracterização, aplicabilidade, resultados do tratamento fonoaudiológico específico. Então, assim, se vocês começarem, todo estudante de fonoaudiologia, e vocês que estão aí se articulando para se envolver com ligas acadêmicas, projetos de pesquisa, de iniciação, né, a investigações, trabalho de conclusão de curso, é imprescindível que vocês visitem as revistas da área da fonoaudiologia, nacionais e internacionais, mas as nacionais não têm perdão de vocês não acessarem. Então, deve ser prática diária do aluno de fonoaudiologia acessar a revista CODES, a revista CEFAC, a revista ACR, a revista Distúrbios da Comunicação, porque esses artigos estão aí disponibilizados gratuitamente para vocês o tempo todo, e é o que há de mais atualizado nas áreas da fonoaudiologia. Então, tudo que há de novo está sendo publicado exatamente em nossas revistas. E aí é uma forma da gente buscar essa atualização constantemente. Muitas vezes, a gente não pode descartar os livros, porque os livros são orientadores, né, são guias de informação importantes. Mas muitas vezes a informação que eu pego lá no livro, dependendo do tempo que esse livro foi escrito, ela já não é mais uma abordagem, um dado, uma perspectiva que permanece dentro da área, né? Dependendo do tempo, essa perspectiva, esse conceito, ele já pode ter mudado. E essa atualização, em tempo recorde, como a gente diz,
ela acontece muito mais rápida na publicação dos artigos. Porque para a gente organizar um livro, a gente passa mais de ano para conseguir publicar um livro. Ele dá tanto trabalho que geralmente a gente demora 2, 3 anos para poder publicar outro. E os artigos não, a rotatividade é enorme, o tempo todo está saindo, né, em vários canais aí, em várias revistas, vários periódicos. Tá? Uma outra área seria a área de sequelas decorrentes do tratamento do câncer. Tá? Então, isso é uma área do especialista em MO, só que tem algumas especificidades, vocês vão ver, que se aproxima muito da intervenção com a disfagia, né? Então, quando se fala muito da atuação do especialista em MO no câncer, geralmente é o câncer de boca, porque quando passa para pescoço, já não é muita área do nosso domínio, a gente já passa para o pessoal da disfagia, tá bom? Então, atuar no câncer de boca, principalmente câncer de língua, câncer de mandíbula, câncer de assoalho, câncer de palato, né, para fumantes, é muito comum aparecer câncer de palato. Então, a gente também faz esse tipo de intervenção, tá? E aí, algum artigo aqui, só para citar também, alterações fonoaudiológicas e acesso ao fonoaudiólogo nos casos de óbito no câncer de lábio, cavidade oral e orofaringe, estudo retrospectivo. E aqui vai falar, inclusive, do câncer de lábio, que aí é também um campo importante, porque qualquer ressecção de lábio, esse paciente ele vai perder capacidade, né, funcionalidade nas funções estomatognáticas, porque ele não consegue mais fazer o selamento labial, vai diminuir pressão intraoral para todas as funções serem executadas, e aí dificulta, né, todo o sistema estomatognático. Uma outra área de domínio do especialista em MO são as doenças infecciosas com acometimento das mucosas das vias aéreas e digestórias superiores, né? Sendo as mais comuns, aí tem alguns exemplos, como tuberculose e AIDS, só que na época que esse documento foi escrito, como vocês viram lá no início da minha apresentação, foi 2013, não existia Covid-19, né? Então, aí eu adicionei já a Covid-19 como uma doença infecciosa que estaria aí dentro desse ciclo de intervenção do especialista em MO. Nesse momento, nós, especialistas de MO, estamos ajudando muito na estimulação de olfato e gustação desses pacientes, tá? Existem pacientes que ficam com a sequela aí por mais tempo, da ausência desse olfato e dessa gustação, e a gente busca estimular, né, além de todos os outros procedimentos clínicos, mas muita coisa é da área da disfagia. Então, a gente tem uma participação importante, mas mais de cavidade oral, tá? Serviços ainda em expansão e evidências ainda muito incipientes. Então, nessa área de doenças infecciosas, a gente tem pouquíssimos trabalhos na área de motricidade orofacial, com evidências científicas, principalmente, tá? Então, a gente tem publicações ainda muito sutis, que ainda não trazem tantas evidências importantes para a gente. Existe uma área de domínio aí que ela abrange várias patologias e várias alterações, certo? Que é a área de domínio de letra J, né, que eles botam lá no documento, que são doenças do sistema nervoso central ou periférico, e aí vem todas elas. Esclerose lateral amiotrófica, miastenia grave, síndrome de Guillain-Barré, distrofias musculares, doença de Parkinson, paralisia facial, a encefalopatia crônica não progressiva, que é exatamente o PC, né, a paralisia cerebral, acidente vascular encefálico, traumatismo crânio-facial, disfunção neuromotora, entre outras. Então, sempre que atinge nervo central ou periférico, o sistema nervoso central ou periférico, a gente vai estar também contribuindo aí como especialista, né, na fonoaudiologia. Existem muitos serviços ainda em expansão pelo país. Agora, quando a gente parte para a evidência, ela é meio que uma evidência transversal. Não vai existir trabalhos específicos, assim, só de alterações específicas da motricidade orofacial. Não. Geralmente, quando se discute os casos com base na alteração neurológica e trazendo características de diversas áreas. A MO, a disfagia, a linguagem, a voz. Então, o paciente como um todo, e não ele fragmentado pelas áreas de especialidade do fonoaudiólogo. Então, diante disso, eu vou, como vocês estão vendo aí, é uma gama de alterações, eu não teria como falar de todas por conta do tempo, então a gente vai se deter apenas em duas, que eu diria que são as mais
impactantes e as de maior atuação realmente do especialista em MO hoje no nosso país, que é a paralisia facial. A gente tem muitos pacientes nos nossos consultórios nessa área, e o mais interessante é que existem pessoas de renome, né, que trouxeram essas intervenções já há muitos anos, e a fonoaudiologia cresceu muito com base nisso. E aí eu não poderia deixar de citar aqui a nossa querida Adriana Tessitori, que foi uma das precursoras da atuação do fonoaudiólogo na paralisia facial, tá? A gente vai ter aí bastante artigos, né, já trazendo isso da paralisia facial, mensuração da evolução terapêutica com o paquímetro digital na paralisia facial periférica, comparação dos resultados da fonoterapia e fonoterapia associada à acupuntura na paralisia facial periférica, atividade muscular em diferentes momentos da doença, avaliação de um protocolo de reabilitação orofacial na paralisia facial periférica. Então, perceba, assim, que tem temas já de diversas naturezas e que trazem já discussões super importantes do fonoaudiólogo atuando na paralisia facial, certo? Quando a gente busca atuar nessa área, a gente vai estabelecer todas as funções faciais do paciente, né? Então, não só as funções orais, as funções estomatognáticas, mas as funções musculares, porque aí vai haver uma lesão específica de grupos musculares que eles ficam completamente paralisados, e a gente vai buscar nesse paciente a retomada do movimento, da sensibilidade, do tônus dessa musculatura, tentando fazer com que se restabeleça os movimentos, né, a postura facial desse paciente, e aí se a gente consegue com que cada músculo especificamente ele vá retomando a sua fisiologia no padrão, tentando um padrão normal, né, fisiológico, quando a gente consegue evoluir com isso, consequentemente o paciente consegue progredir bem mais, e aí ele consegue apresentar as funções estomatognáticas propriamente ditas. Então, a gente organiza essa musculatura e depois começa a trabalhar funções estomatognáticas, porque ele precisa restabelecer o padrão facial, né? E todas as suas funções. Desculpa. A paralisia cerebral seria um outro, né? Eu mencionei para vocês aqui que eu iria abordar os dois principais, então, a paralisia facial e a paralisia cerebral, que é a encefalopatia crônica não progressiva, são duas áreas de atuação do fonoaudiólogo, especialista em MO, que já vem de muito tempo, né? Inclusive, essa especialidade meio que se fragmentou, né? Surgiu aí depois a neurofuncional, que também não deixa de ser uma intervenção nessa perspectiva, mas o fono ainda atua muito em restabelecer essas funções nessas crianças neuropatas, tá? E aqui seria apenas um dos artigos que a gente encontrou, que são dificuldades alimentares na paralisia cerebral, proposta de um protocolo, e aí o fono vai atuar aí também ajudando juntamente com a equipe, né? Geralmente os profissionais que atuam nessa área, ele não é só especialista em MO, ele também é especialista em disfagia, em outras áreas que vão somar para trazer um melhor padrão aí para esse paciente. Existem mais duas áreas de domínio, estou aqui correndo e observando a hora, para não estourar o tempo. Tem duas áreas de domínio que eu considero que eles são encontrados mais na criança e no idoso, e não tão abrangente para o adulto, tá? Que seria primeiro a K, né, que é a imaturidade do processo de desenvolvimento do neonato, como dificuldade na alimentação por via oral, dentre outras, que aí vai entrar a recusa alimentar, todo esse processo aí, que aí não é da fase adulta, e o processo natural do envelhecimento, como prejuízos na força, coordenação muscular, sensibilidade, estética facial, entre outros, que também não seria na fase adulta, já seria na fase do idoso. Uma outra área de domínio do especialista em MO são as perdas dos dentes e os processos de reabilitação oral protética. Então, ainda na fase adulta, o Brasil, ele passa por isso, infelizmente a gente ainda tem uma cultura de que o dente adoeceu, houve um adoecimento do dente, e o dente tem que ser eliminado, né, e não tratado, até por questões mesmo financeiras, políticas públicas ainda estão demorando, apesar da gente já ter uma odontologia extremamente avançada no nosso país, infelizmente a cultura ainda não trouxe essa sensibilização para a população. E muitas são as pessoas que perdem os elementos dentários ainda na fase adulta. E aí vão existir o implante dentário, a prótese parcial, prótese total, vai ter uma gama de alterações aí funcionais, porque
cada prótese dessa que é estabelecida, ocorre um posicionamento diferenciado, né? Vai sofrer impacto na musculatura, na postura dos ossos, postura de lábio, postura de língua. Às vezes, dependendo do tipo de prótese, pode afetar, inclusive, a propriocepção, o controle do bolo alimentar durante a mastigação, a deglutição. Então, tudo isso vai impactar e a gente vai precisar, enquanto especialista de MIO, fazer um trabalho voltado para a reorganização, reestabelecimento das funções orais desse paciente após a aplicação da prótese. Uma outra área de domínio ainda da fase adulta é a cirurgia bariátrica, né? A gente traz aí também uma gama de possibilidades. Existe fonoaudiólogos inseridos nas equipes aqui do Brasil, nas equipes de cirurgia bariátrica, e o fono, logo após, faz um trabalho muito bonito na área de reestruturação do processo de mastigação, né? Exatamente reeducando essas estruturas orofaciais para uma nova possibilidade. Então, esse processo de reorganização das estruturas, uma perspectiva de que o indivíduo ele precisa mastigar melhor, é um dos objetivos, né, da intervenção aí na cirurgia bariátrica. Então, a gente já tem livros publicados, artigos publicados, voltados especificamente para essa intervenção. Todo esse percurso que a MO fez durante todos esses anos e com toda essa gama, né, de inserção nesse mercado de trabalho, ela é resultado de um trabalho de muita gente. Então, a gente não poderia deixar de registrar, né, os nossos órgãos de classe como precursores desse crescimento da atuação do especialista em motricidade orofacial. Então, hoje a gente tem 1.984 especialistas em motricidade orofacial no país, cadastrados no conselho, porque nem todo mundo que tem a especialização tirou o título. Então, aqui é só os que têm título, né? 1.984. Isso é um dado de 2020. A gente tem que levar em consideração tudo que o nosso sistema de conselho fez, né, o federal e os regionais, para que a gente conseguisse avançar nessa perspectiva, através das portarias, resoluções, recomendações, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, pelo Departamento de Motricidade Orofacial, todos os pareceres, toda a documentação, o cuidado em traçar as metas e objetivos da área durante ao longo de todos esses anos, né? A fonoaudiologia completa esse ano 40 anos, e esse percurso foi só de crescimento. Agradecer à associação mais nova, mas, no entanto, bastante forte também na área da MO, a Abramo, Associação Brasileira de Motricidade Orofacial, que vem trazendo atualizações anuais para a nossa área, através do Congresso Brasileiro de Motricidade, através do livro da Abramo, que é publicado todos os anos, e as nossas instituições de ensino superior de todo o país. O crescimento das instituições a nível nacional também fortaleceu muito, né? Principalmente a expansão. Existiam instituições em determinados estados, determinados polos, mas houve digamos, não sei se eu posso usar esse termo, mas um espalhamento mesmo, né? Conseguiu com que a Universidade de Fonoaudiologia alcançasse vários estados que não existiam com tanta força os nossos cursos. Então, a gente tem que registrar que esse avanço da especialidade foi, sim, graças a essas entidades e essas unidades. E aí eu queria só já ir direcionando para o término, né, da apresentação, dando ênfase em que a motricidade orofacial ela passou por um movimento de transformação. Então, a gente vivia numa época em que não só a MO, mas todas as áreas da fonoaudiologia tinha muita subjetividade nos seus aspectos clínicos, e ela começou a buscar objetividade. Essa objetividade ajudou tanto num progresso científico, através das evidências clínicas, como também a objetividade, ela ajudou a gente mensurar os ganhos funcionais do paciente. A gente consegue perceber o quanto o paciente evolui de um atendimento para o outro, inclusive, né? Porque passamos a mensurar todos os aspectos o tempo todo. Então, a gente fecha essa apresentação apontando para vocês as novas tecnologias em MO. E por que esse tema dentro do tema do adulto? Porque hoje essas novas tecnologias, elas são mais empregadas nos adultos mesmo. Porque geralmente é nesse grupo de adultos em que a gente faz as pesquisas para poder evidenciar
e depois a gente faz com a criança, com o idoso. Geralmente a gente pega grupo de adultos, porque é mais fácil para participarem ativamente das pesquisas, contribuírem. Então, esse percurso com o uso das novas tecnologias também trouxe um ganho muito grande para a nossa área de especialidade. Desde protocolos validados, como o MBGR, o AMIOF, que são os carros-chefes hoje de protocolos na MO dentro do nosso país, como alguns recursos mesmos que começaram a surgir na nossa prática clínica, né? Alguns ainda com evidências científicas muito iniciais, outros com algumas evidências científicas um pouco mais robustas, né? Então, a gente pode dar o exemplo aí da bandagem elástica, né? Que é uma técnica extremamente utilizada. É importante enfatizar que essas tecnologias, elas não substituem a terapia tradicional, elas somam, né? É um recurso a mais na nossa intervenção. Então, a gente mantém os padrões da terapia tradicional, adicionando algum recurso em nossa prática clínica como complemento para a reabilitação do nosso paciente. Então, a bandagem elástica seria uma delas. A gente encontra também aí, como diagnóstico para monitorar essa evolução muscular, né, esse perfil da musculatura, a eletromiografia, que eu diria que hoje a já tem muito trabalho na área de MO publicado com a eletromiografia, isso é muito bom, existem grupos em todo o país que já publicaram com essas características aí, fazendo uso da eletromiografia dentro do design metodológico da pesquisa. Essas duas novas tecnologias, elas surgiram há poucos anos, né, na MO, na fono como um todo, mas eu poderia dizer que a MO foi a porta de entrada. E por que a MO foi a porta de entrada desses três equipamentos? Porque a fisioterapia e a odontologia já usavam esses equipamentos há algum tempo. E a musculatura que eles trabalham com esses equipamentos, a musculatura, as estruturas, os nervos, são muito parecidos com tudo que nós trabalhamos, as mesmas estruturas, os mesmos músculos, os mesmos nervos. E aí a gente começou a verificar que, com base nos trabalhos publicados por essas outras áreas, a gente conseguia beneficiar também o nosso paciente, mudando os objetivos terapêuticos, porque o campo de atuação é diferenciado, mas que a gente poderia, sim, incluir no nosso procedimento clínico também o uso desses recursos tecnológicos. E aí já existem alguns trabalhos publicados, como efeito da eletroestimulação associada ao treino mastigatório em pessoas com síndrome de Down, isso aí é um artigo do meu grupo de pesquisa, eletromiografia de superfície do músculo masseter em universitários com alto grau de ansiedade e disfunção temporomandibular, efeitos imediatos da fotobiomodulação, que é exatamente o laser, né, que eu mostrei a vocês anteriormente, com o laser de baixa intensidade sobre desempenho da musculatura, preferência do lado mastigatório, esse trabalho aqui é do grupo da professora Andréa Mota, que faz muita publicação de qualidade em nosso país também, e esse outro aqui é do grupo do professor Hilton Justino, que também é fantástico, preferência de lado mastigatório e simetria facial em laringectomizados totais, estudo clínico e eletromiográfico, então também fazendo uso da eletromiografia. E aí, os dois últimos recursos, eu diria que esses aí foram os últimos que chegaram para a motricidade orofacial, que foi exatamente a ultrassonografia e a termografia. São dois equipamentos que a gente já está fazendo uso, assim, nessa reta final mesmo de pesquisas, né? E que ainda... Oi? Oi? Acho que alguém abriu o microfone sem querer, professor. Ah, tá bom, já estou concluindo. Então, esses dois equipamentos são as duas novas tecnologias que são mais recentes. A ultrassonografia tem um trabalho voltado diretamente para a musculatura, né? E a termografia para a gente fazer a avaliação de temperatura das estruturas. E está ainda em estudos muito iniciais, mas já existem, sim, publicações aqui no Brasil, né? Palatografia e sua correlação com a ultrassonografia no movimento de língua na análise da fala, aplicabilidade da ultrassonografia na fonoaudiologia. Aqui falando exatamente da termografia, né, um trabalho com os aspectos miofuncionais orofaciais em crianças, que aí fala sobre o comportamento, né, da temperatura facial. Então, são todos trabalhos já iniciados e com algumas publicações importantes já
sobre esses dois equipamentos aí, né, que é a termografia e a ultrassonografia. Então, é isso. A motricidade tem crescido bastante, eu acho que é um caminho bastante árduo ainda para percorrer. Eu acho que o nosso direcionamento agora, não só na fase adulta, mas em todas as fases, é buscar cada vez mais as evidências científicas. Então, estamos numa fase agora em que a gente está verificando se os exercícios, o tratamento, né, o programa de intervenção que a gente prepara para o paciente, qual o grau de efeito que ele tem. Então, estamos buscando, nesse momento, cada vez mais as evidências científicas dentro da área. Obrigado a vocês e estou à disposição para as perguntas. Professor, muito obrigada pela apresentação. Eu tenho certeza de que todo mundo que está aqui aproveitou bastante, né, essa oportunidade de ouvir sobre as possibilidades de atuação da MO com adultos. Pessoal, a gente já vai colocar o link de presença no chat e nós recebemos, acho que umas 5 perguntas, professor.